noite, a paz seja contigo, amém? É uma honra, é um privilégio, amém, de encontrar mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Nós já estamos aqui em pé, com a nossa Bíblia aberta, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39, para a nossa meditação. E se vocês tiverem uma Bíblia, por favor, por gentileza, pegue ela, acompanhe conosco, amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra viva, eficaz, amém, para todos nós aqui nesta noite. Glórias a Deus. E o tema que eu quero trazer aqui nesta noite é o seguinte: Joabe, o comandante de Davi, de caráter duvidoso, amém? Vamos ler a palavra de Deus que está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39. Quem encontrou diz amém. Amém. Glórias a Deus. Quem está preparado dá glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Ele é apenas um versículo tão pequenininho, amém? 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filho de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a tua maldade. Vamos repetir comigo? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filho de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade, bem? Por gentileza, encurve a sua cabeça, por reverência e por respeito, amém? E vamos orar ao nosso Deus, amém? Não somente por nós, mas por cada ouvinte, amém? Que está ao vivo conosco nesta live, e muitos outros que entrarão depois, amém? E vão aprender também, assim como eu, você, vão aprender um pouquinho mais com o Senhor nosso Deus, amém? E também com o Espírito Santo que está neste lugar. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor, eu, meu Pai, e as ovelhinhas do Senhor, se encontrarmos, meu Deus, mais uma noite na Tua presença. Papai, nós acabamos de ler, Senhor, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 39, Senhor, fala comigo, fala com a sua igreja, fala com os ouvintes, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que somos limitados e pedimos nesta noite, Senhor, abra nossa mente, abra, Senhor, queridos, nossos ouvidos, o nosso coração para sentir, meu Deus, a Tua palavra. Revela o oculto, escondido, profundo aqui nesta noite. Senhor, nos dá a interpretação da palavra. Senhor, fala, Senhor, porque quando a Tua palavra vem, é porque o Senhor quer despertar alguém. Senhor, muitas vezes, meu Pai, tem pessoas que andam conosco, caminham conosco por um determinado tempo, mas no final, Senhor, essa pessoa, meu Pai, vai trair a nossa confiança, trair, Senhor, meu Deus, a nossa amizade, a nossa elo, meu Pai, mas que nesta noite o Teu Espírito Santo nos dê visão, nos dê entendimento, nos dê conhecimento, para nós não sermos enganados e nem confundidos, Senhor. Meu Pai, nós vamos aprender nesta noite 3 lições sobre Joabe, o comandante de Davi. Pai, fala, Senhor, de uma maneira excelente, Senhor. Fala, Senhor, onde quer que o Senhor soprar a minha voz, seja no Brasil ou fora, meu Deus, do Brasil, em outros países, cidades, meu Pai, que falam o nosso idioma, Senhor. Meu Deus, eu sei que tem legenda aqui embaixo, mas, meu Deus, muitos precisam aprender um pouquinho que está escrito na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de ministrar a Tua santíssima palavra. É que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloca Teu anjo à direita, à esquerda da tribuna. Coloca Teu anjo lá no portão, Senhor, à direita, à esquerda, como sentinela, Senhor,
para guardar as nossas vidas que aqui estão presentes, Pai. Fica conosco, é que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Se assente, amém, se acomode, amém, a cadeira onde vocês estão sentados, amém, e vamos falar aqui um pouquinho da palavra de Deus, amém. Glórias a Deus, vamos agradecer por a chuvinha que está caindo, amém, toda honra, toda glória, precisamos também da chuva. Igreja, vamos prestar atenção aqui na palavra de Deus, e todas as vezes, irmãos, que quando nós ministramos a palavra de Deus, que possamos tirar lições para as nossas vidas, amém? Por mais que seja um estudo da palavra de Deus, por mais que seja um culto com a família, um culto de escola dominical, mas vamos tirar uma lição de aprendizado para a nossa vida, para que depois você não possa falar dizendo, olha, o Senhor não falou comigo, o Senhor não mostrou, e Deus sempre está nos ensinando, irmãos, para nós não errarmos, amém? Nem com quem nós fazemos as nossas amizades, amém? Irmão, às vezes a nossa amizade não é só os amigos lá fora, amém? Até da nossa própria família. Nós vamos aprender aqui nesta noite 3 lições, amém? Sobre Joabe, o comandante de Davi. E o tema dessa noite, como eu falei para vocês, Joabe, o comandante de Davi, de caráter duvidoso. Amém? Quem está preparado aí da glória a Deus? Glória a Deus. Maravilha. Então vamos lá de palavra. Igreja, Joabe, conhecido como filho de Zeruia, se destacava na Bíblia sua identificação pela linhagem materna, algo raro naquela época, igreja. Amém? Revela conexão especial com Davi. Por quê, irmão? Sobrinho do rei. Joabe teve um papel importante, influenciado por essa relação familiar única. Então ele era o quê? Sobrinho do rei. Que rei era este? Rei Davi, amém? Além disso, Joabe tinha 2 irmãos, para quem não sabe, que desempenhavam um papel também importante no exército de Israel. E quais eram os nomes dele? Um era chamado Abisai e o outro era chamado de Azael. Esses eram irmãos de quem? De Joabe. Abisai, para quem não sabe, frequentemente, querida igreja, ele ocupava uma posição de segundo no comando do exército, desempenhado um papel ali crucial em campanhas militares. Por outro lado, querida igreja, Azael, ele era conhecido por sua notável velocidade, ou seja, ele corria muito, né? Sendo comparado, sabe com o quê? Como uma gazela, amém? Tragicamente, igreja, para quem não sabe, Azael encontrou a morte nas mãos de Abner. Quem era Abner? Era o que estava ali perseguindo ele. Joabe, querida igreja, ele viveu durante a época de Davi, aproximadamente 1000 antes de Cristo. Amém? Então, nesse período, querida igreja, Israel esteve um processo de unificação, amém, sobre o governo do rei Saul. Quem lembra do rei Saul? Da glória a Deus. Glória a Deus. Enfrentando diversos inimigos, com os filisteus sendo uma ameaça naquela época constante. Então, a igreja, Joabe não apenas testemunhou esses desafios, mas também serviu calorosamente em 2 guerras civis distintas que moldaram a história de Israel. A primeira, para quem não sabe, foi travado entre Davi e Isbosete, e a segunda, querida igreja, durante o conflito entre Davi e o seu próprio filho, chamado por nome Abisalão. E esses eventos, querida igreja, marcaram profundamente a vida e a carreira de Joabe, tornando uma figura de destaque na história da Bíblia quando nós lemos. Igreja, qual era o significado de Joabe? Vamos aprender aqui comigo? O nome de Joabe, querida igreja, ele tem um significado interessante e profundo na Bíblia. Você sabe qual é? É uma combinação de 2 palavras hebraicas, que é Yahvé, amém? Que é esse nome pessoal de Deus na tradição judaica. Muitas vezes, querida igreja, é traduzido como Senhor nas versões da Bíblia em português, amém? E um nome sagrado, para quem não sabe, que representa o Deus Supremo na lei
judaica, amém? E Abi é uma palavra hebraica que significa pai, para quem não sabe. Portanto, querida igreja, Joabe, o seu nome pode ser traduzido como Yahvé é pai, ou o Senhor é meu pai. Amém? Esse nome pode ser interpretado como uma expressão, querida igreja, de devoção, de reconhecimento, de filiação espiritual com Deus e estabelecendo uma conexão íntima, aleluia, e submissão a ele. Igreja, além disso, é um nome que carrega um significado profundo. Irmãos, eu acho tão bonito aquelas mamães que estão grávidas e começam a orar e pedir para Deus o nome do filho. E procurar colocar o nome no filho bíblico e ter os seus significados. Eu acho tão lindo que cada vez quando eu leio na Bíblia, cada nome bíblico tem o seu significado profundo, né? Refletindo a fé espiritualmente na época em que esse comandante viveu na narrativa bíblica. Agora vamos lá de treinamento e posição. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 16, diz que Joabe, ele é filho de Zeruia. E era sobre o exército, e Josafá, filho de Aiude, que era cronista. Irmão, Joabe era comandante militar exemplar, ou seja, que qualquer pessoa que olhasse para ele o admirasse. Quem está entendendo a glória a Deus? Sua dedicação à carreira militar era inquestionável. Olha para vocês ver. E além disso, ele liderou as tropas de Davi e campos da batalha, demonstrando grande habilidade na elaboração de estratégias militares. Irmãos, ele sabia como ninguém ter estratégia quando havia uma guerra militar. Além de seu papel como líder militar, Joabe também desempenhou o papel de conselheiro de Davi, muitas vezes dando seus conselhos, mesmo quando não era explicitamente solicitado. Ou seja, ele dava conselho a Davi sem Davi pedir conselhos. Quem está entendendo aí da glória a Deus. E é notável, querida igreja, que não existe registro de Joabe tendo sofrido derrotas em batalha. Ou seja, todas as batalhas que ele bravou, né, nas guerras, não tem nenhuma que fala, olha, ele foi derrotado. Né? No entanto, querida igreja, lá no livro de 2 Samuel 13:39, onde nós lemos, Davi expressa sua vulnerabilidade em relação aos filhos de Zeruia. Vamos ler comigo de novo, quem tiver com a Bíblia aberta aí, ele diz assim, ó, eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu, e o Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Irmãos, ele reconheceu que, embora ele fosse rei ungido, ele sentia fraco, amém, diante da força da influência de seus irmãos. Olha para vocês verem, irmãos, como a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, as pessoas que estão à nossa volta, amém, trabalhando ali, né, afinco, porque sempre você vai ver uma pessoa com uma personalidade muito forte, amém, e Davi, ele se sentia fraco, amém, diante deles, amém, vamos lá comigo, pontos fracos de Job, vamos aprender quais eram os pontos fracos, e vamos prestar, irmão, porque Deus, ele quer que a gente preste atenção, porque pode ser que esteja acontecendo ou vai acontecer, tá bom? Propensão, ele era propenso à violência. De quem que eu estou falando? De Joabe. Rápido em derramar sangue, duro em reconhecer ou perdoar. Isso é verdade. Quando você começa a ler as histórias, você vai ver o quanto ele era duro, amém? De reconciliar, de fazer a paz, né? E de perdoar. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 26 até o 32, Joabe, querida igreja, ele orquestrou a morte de Abner. Quem que era Abner? Abner, para quem não sabe, ele era comandante do exército de Israel, sob o comando de Isbosete. Amém? Mesmo quando Davi, querida igreja, chamou Abner para uma conversa de paz, Joabe aproveitou a oportunidade para quê? Para assassinar Abner. Ou seja, Abner tinha uma visão rápida do que estava acontecendo. Ele sabia que Abner
ele ia se levantar contra o rei Davi. De vez ele perguntar para Davi se ele podia matá-lo, ele já foi lá e o matou, sem ordem e sem permissão. Irmão, suas motivações podem ter sido diversas. A vingança pela morte de seu irmão Asael, que era Asael, quem que era? Irmão de Joabe, o desejo de eliminar um rival poderoso e a disposição de Joabe para desobedecer às ordens, quando considerava que as suas ações eram justificadas. Irmãos, ele tinha dificuldade, irmão, de obedecer. Então, o que ele fazia, Joabe? Ele desobedecia o quê? As ordens, quando ele considerava que as suas ações eram o quê? Justificadas. Irmãos, ele poderia ter, um exemplo, vamos colocar entre aspas, tá? Ele poderia estar até com a razão, mas ele não poderia desobedecer o rei. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Segundo Samuel, capítulo 20, versículo 9 até o 10, Joabe novamente declarou o seu propósito violento ao matar Amasa. Olha para você ver, primeiro ele já matou Abner, né? Agora ele mata quem? Amasa, que tinha sido nomeado por Davi como comandante do exército, substituindo quem? Joabe. Olha para você ver. E ele o atacou, igreja, de forma traiçoeira, fingindo oferecer amizade, mas, na verdade, assassinando de maneira desonrosa. Mais uma vez, ele desobedeceu. Olha para você ver, irmãos. E era um homem, assim, tremendo para ganhar uma guerra. Segundo, desobediência à autoridade do rei. Ei, meu Deus, ele tinha dificuldade de obedecer. Amém? Joabe, embora era leal a Davi, não hesitou a desobedecer às ordens do rei quando considerou que a sua própria avaliação da situação era superior à de Davi. Veja só, um exemplo notório de solução ocorreu no caso de Absalão. Quando Davi, quem lembra que Absalão era filho de quem? De Davi. Davi ele insistiu, igreja, claramente aos seus líderes militares a pouparem quem? A vida de seu filho Absalão. E foi isso que aconteceu? Não. Joabe, mais uma vez, Joabe lá na história. Joabe desobedeceu a esta ordem e agiu de acordo com seu julgamento, resultando a morte de quem? De Absalão, filho de Davi. Tá certo, irmão, que nós entendemos que Absalão, ele ia prejudicar totalmente a vida de seu pai, até mesmo tirar a própria vida de seu pai. Mas ele, irmão, não obedeceu à ordem de Davi. Quem está entendendo a glória a Deus? Número 3, traição ao rei ao apoiar Adonias. Irmãos, Joabe era leal até um certo ponto com Davi. Depois as coisas começaram a mudar. E aí Joabe, ele trai o seu rei e começa a apoiar Adonias. E quem que era Adonias? Filho de Davi. Mais uma vez, igreja. Vamos lá. Quem prestar atenção aqui, quem for rapidinho na Bíblia, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 até o 7, que diz assim: E Adonias, filho de Agite, se exaltou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E seu pai nunca lhe fará em todos os seus dias, que porque isso que pergunte, por que fizestes assim? Ele também era de uma boa aparência e tinha dado à luz depois de Absalão, e conferiu com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, seguindo Adonias, e o ajudaram. Olha para você ver, irmãos. Quem está com a Bíblia aberta, continua aí. 1 Reis do 1, né? O 5 ao 7. Joabe, querida igreja, ele traiu Davi, a apoiar quem? Adonias, filho de Agite, em busca pelo quê? Pelo trono. E apesar de Davi, querida igreja, ter planejado passar o reino para o seu filho Salomão, isso levanta a questão, querida igreja, de por que Joabe, que havia sido leal a Davi por tanto tempo,
ele escolheu apoiar um pretendente usurpador. Essa traição, querida igreja, ela revela uma outra tradição recorrente, amém, de Joabe. A sua tendência era confiar em seu próprio julgamento e opiniões, muitas vezes desconsiderando a autoridade de Davi. Agora vamos aprender aqui comigo quais eram os pontos fortes de Joabe. Nós falamos dos fracos, né? Agora falamos dos fortes, né? Primeiro, lealdade a Davi. Número 1. Vamos aqui rotular. Joabe, como leal, era intrigante, considerando sua desobediência às ordens de Davi em vários benefícios, como assassinato de Amasa, de Abner e de Abisalão. Em pouco tempo, irmão, ele matou 3 pessoas, e além de seu apoio a Adonias. Igreja, no entanto, ele também demonstrou lealdade ao lutar ao lado de Davi, em muitas guerras e momentos críticos, escolhendo permanecer ao lado do rei quando outros se rebelaram. Ele foi fiel a Davi até um certo ponto. Quando muitos se rebelaram a Davi, ele continuou sendo fiel. Joabe, ele foi influente e poderoso por méritos próprios, mas usou esse poder principalmente para proteger Davi e enfrentar os inimigos do rei, mesmo quando Davi hesitou em fazê-lo. Davi hesitou e Joabe fez. Olha para você ver. A liderança de Joabe, portanto, é ambígua, oscilando entre os momentos de fidelidade e desobediência, como diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 19, do 1 até o 8. Igreja, homem de ação. Ele era o quê? Homem de ação, ele agia. Amém? Porque disse Davi, qualquer primeiro que ferir o Jebuseu será chefe e capitão. O que aconteceu? Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela pelo que foi feito chefe. Irmãos, quando ele sabia que ia ter uma promoção lá, para vocês poderem entender, irmãos, ele não ficava pensando para agir, não. Ele já agia e se tornou o quê, igreja? Chefe. Ele não era nada bobo, né? Então, ele, olha para você ver, ele tinha umas qualidades boas, mas as outras ficavam muito a desejar. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Joabe, querida igreja, era um homem de ação, conhecido por sua determinação, porque ele era determinado, amém? A capacidade de tomar iniciativa. Ele era muito rápido, muito esperto, amém? Sua energia e vigor eram evidentes, e as suas ações como ser o primeiro a atacar a Jerusalém. Ele foi o primeiro, irmãos. Como diz lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. No entanto, querida igreja, essa determinação poderia ser faca de 2 gumes. Amém? Já que tomar decisões decididamente erradas pode ser consequências graves. Quem está entendendo a glória a Deus? Ele também tinha fé e coragem. Ele viu Joabe que à frente da peleja estava contra ele, tanto por detrás como por diante, escolheu de todos os escolhidos de Israel e pô-los em ordem contra os sírios. Olha como que ele era entendido. E o resto do povo ele entregou na mão de Abissai, seu irmão, e que pôs em ordem contra os amonitas. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, então tu me salvarás. Mas se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu te salvarei. Se forte e pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor que bem parecer aos seus olhos. Chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para pelejar contra eles, e fugiram de diante dele. E vendo os amonitas que os sírios tinham fugido, também fugiram diante de Abisai e entraram na cidade. Olha a estratégia de Joabe. Ele falou assim, olha, se eles forem mais fortes do que eu, você vai lá e vence. Mas se eles forem mais fracos do que você, eu vou lá e venço. Quer dizer, olha para você ver a união, a estratégia para poder ganhar uma guerra e entrar numa cidade. Segundo Samuel, capítulo 10, versículo 9 e 14. O que é notável, querida igreja, nesse versículo que eu acabei de falar para vocês, é a atitude de Joabe diante das adversidades que estavam acontecendo. E ao entrar em pânico ou ficar com medo, ele demonstra fé e coragem.
Olha para vocês verem. Ele toma medidas estratégicas, dividindo seus exércitos em duas frentes para enfrentar ambos os seus inimigos. E, além disso, ele expressa sua confiança em Deus, dizendo: tenha bom ânimo. E olha para você ver, tinha a maior guerra, e ele tinha uma palavra de encorajamento. Estava ali perigoso de ser decepado, acabou de estar com uma espada. Ele disse: tenha de bom ânimo, sejamos corajosos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, o que o Senhor faça, o que lhe pareça bem. Então, irmão, ele tinha uma fé extraordinária para animar os soldados que estavam ali na guerra. E este versículo traduz a confiança de Joabe, igreja, na soberania de Deus. Ele reconhece que, independentemente do resultado da batalha, Deus estava no controle e fará o que for melhor. Ele sabia que Deus ia fazer o que era melhor. Amém? E essa atitude de confiança e coragem é uma lição muito importante. Aleluia. E além disso, querida igreja, os versículos que destacam a importância da liderança energética, quando os líderes enfrentam desafio com coragem e fé, isso muitas vezes, querida, inspira aqueles que o seguem o agir da mesma forma. Então, querida igreja, Joabe liderou, por exemplo, demonstrando que a coragem é uma qualidade crucial. Amém? É um líder, especialmente em momentos difíceis, boas qualidades, não é? Mas ainda não acabou. Outra coisa que ele tinha, irmão, bom conselheiro. Amém? Olha o que diz aqui, quem for rapidinho na Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 24, 2 Samuel, quem for rapidinho na Bíblia aí, capítulo 24, versículo 2 até o 4. Leia juntamente comigo, amém? E disse, pois, o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: passa por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numerai o povo, a fim de que eu saiba o número dos filhos de Israel. Mas disse Joabe ao rei: o Senhor teu Deus, gelado ao povo, 100 vezes tanto quanto há, e os olhos do rei, meu senhor, o vejo, mas por que o rei, meu senhor, faz tal coisa? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitões do exército. Saíram, pois, Joabe, os capitões do exército, de diante do rei, para numerar o povo de Israel. Você pode ver que o rei deu uma ordem e Joabe questionou, mas mesmo assim obedeceu. Vamos lá, Joabe, querida igreja, mostrou discernimento, oferecer conselhos a Davi, mesmo quando não solicitado. Amém? E ele compreendeu as complexidades das situações e não hesitou em expressar, amém, a verdade, mesmo que fosse o quê? Dolorosa. Seus conselhos diretos e claros, querida igreja, foram importantes para Davi, apesar de nem sempre terem sido bem recebidos. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória. E depois, irmão, vem o quê? A morte de Joabe. Amém? A vida de Joabe terminou tragicamente, para quem não sabe, como prescrito durante o reinado do rei Salomão. Amém? Ele buscou refúgio no templo, igreja. Amém? Mas foi executado por suas ações durante o governo de Davi. Ele achava que se ele fosse para o templo, ele não seria morto. Amém? Mas morreu, né? Glórias a Deus. E essa execução ordenada, irmãos, por Davi, no seu leito de morte. O seu Davi já estava velho, doente, perto da morte, e precisou mandar executar, amém? Foi executado por Benaia, amém? E ilustra as consequências das tendências violentas, amém? Do desobediente de Joabe. E não era para acontecer isso, né, irmão? Se ele fosse fiel a Davi como ele tinha sido antes, né? E era da família, irmãos, não era lá de fora, de longe, amém? 3 lições aqui, querida igreja, que aprendemos sobre a história de Joabe. Primeiro, violência gera violência. É como a gente fala, né? Tem gente que fala assim, ele fez, vai receber, né? E não é assim que tem que ser, irmãos. Tem um versículo que diz lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 52, foi Jesus, né, que nos ensinou, amém, que ele diz assim: coloque a sua espada de volta no lugar, pois todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Ou seja, Jesus, ele queria a paz, mas enquanto os outros queriam o quê?
guerra, queria morte, amém? Então, irmãos, não faça isso, violência por violência. Procure a paz, busque a Deus, né? Glórias a Deus. Isso, querida igreja, se aplica à vida de Joabe. Ele não era adepto de paz, igreja. Em várias graças, ele poderia ter escolhido a paz. Joabe, ele poderia ter escolhido a paz, mas ele optou, sabe por quê? Pela violência. Jesus ensinou sobre a bem-aventurança dos pacificadores. A violência pode parecer uma solução rápida, mas Deus nos chama a um padrão mais elevado, a mostrar a misericórdia, mesmo quando não é merecida. Então, Joabe poderia ter mostrado o quê? Misericórdia. Amém? Absalão, ele não teve misericórdia para Absalão. Ele não teve misericórdia por Abner. E não teve misericórdia pela Amasa. Mas não fez. E no final ele próprio não recebeu misericórdia. No dia da sua morte ele não recebeu misericórdia. Isso nos lembra o princípio de que o que colhemos, o que plantamos. Então, irmão, tome cuidado daquilo que vocês estão plantando. Porque aquilo que você plantar cedo, mais tarde, chorando ou rindo, vai colher. Amém? Que nós vivemos no quê? Na lei da semeadura, amém? Bons conselhos de fonte inesperada. Igreja, Joabe, por não ser a primeira pessoa que você pensaria em procurar por conselhos. Quem que iria no dia de hoje, se Joabe estivesse vivo, quem iria lá pedir conselhos para Joabe? Você pediria, irmã Miriam? Pediria? Você era a primeira pessoa que você pensaria em procurar conselhos lá, amém? No entanto, irmão, vários benefícios Deus usou para dar conselhos sábios. Por isso que nós temos que saber, irmão, para quem nós pedimos conselhos. Porque às vezes tem pessoas que vai dar conselho errado, você vai fazer coisa errada e vai ter uma vida que só Deus já tem misericórdia, vai ter consequências daquilo, amém? No caso do senso obediência, Joabe poderia ter salvo, sabe quantas vidas, irmão? 70.000 vidas. É muita gente. Isso não lembra que a sabedoria pode vir várias fontes. Moisés também recebeu conselhos. E de quem que Moisés recebeu conselho? Do seu sogro Jetro. E graças a Deus que foi um bom conselho, é ou não é? Até mesmo Gamaliel, ele fez uma observação sábia sem perceber, amém, completamente a situação. Às vezes, querida igreja, Deus usa até as mesmas pessoas não crentes para compartilhar sabedoria. Não sei se você um dia já deparou, pelo menos uma vez na vida, conversando com uma pessoa que não é nem cristão, não é nem crente, mas tem uma sabedoria. Quem já? Você sentou com alguém que falou, meu Deus, eu quero estar falando essas palavras, fazendo essas atitudes, e são eles que falam comigo. Não sei se você já um dia parou para conversar. Bom, tem muitas pessoas que não são crentes, mas têm sabedoria. Eu conheço meu vizinho, ele é muito católico. Religioso, né? Muito. E às vezes ele fala coisa que eu fico assim, parece que é ele que é o crente, eu que não conheço. Que ele fala dentro da palavra. Embora eles tenham a Sim, né? A sabedoria. Número 3, não faça justiça com as próprias mãos, amém? Joabe, querida igreja, era leal a Davi, mas frequentemente tinha dificuldade em submeter a sua autoridade. Parecia que Joabe muitas vezes acreditava que o seu caminho era o melhor. Amém? Esse comportamento reflete, sabe o que, para quem não sabe? Orgulho. É, não é? Quantas pessoas têm isso, né? E muitas vezes ele não admite que é uma pessoa orgulhosa, né? Deus estabelece autoridade em nossas vidas, irmãos, na família, na igreja, no governo. Ele nos chama, querida igreja, a obedecer à autoridade. Ele não escolhe líderes porque são mais inteligentes. Entenda isso. Ou sábios o tempo todo, mas para criar ordem na sociedade. Amém, irmão? Obedecer à autoridade, principalmente, é bíblica e é essencial para manter uma sociedade ordenada, para evitar o caos que vemos na época dos juízes, né? Para quem gosta de ler a Bíblia, quando cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Lembra daquele versículo lá, olho por olho, dente por dente? Era assim que o povo agia. Mas Deus, ele queria que o povo fosse sábio, tivesse paz, amém? Então, igreja, esta palavra que eu deixo para o teu coração. Amém? Então, nós vamos ter mais sabedoria, ver com as pessoas que muitas vezes
querendo ou não, irmãos, sempre nós estamos rodeados de pessoas, né? Tem pessoas que às vezes demonstram para nós uma certa lealdade conosco até um certo ponto. E depois a mente daquela pessoa, o coração daquela pessoa parece que vira de uma tal forma que você nem consegue mais reconhecer quem é aquela pessoa. Essa pessoa muitas vezes ela vai se levantar contra você. Por isso que, irmãos, a obediência é tudo. Amém? Que pena, irmãos, porque não era para ter acontecido isso com Joabe. Porque Deus tinha escolhido ele para poder ajudar na missão de Davi, nas guerras combatidas. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Tem uma hora que ele se enfraqueceu. E quantas pessoas é dessa forma, irmão? Não gostam de receber ordens. Tem pessoas que não gostam de ser obediente, acatar aquilo que foi dito. E por causa disso, irmãos, sofrem muitas consequências. E Deus não quer isso para nós. Que hoje possa servir de exemplos. Tem muitos Joabes por aí que agem desta forma. E Deus não quer, irmão, que você viva como uma pessoa que tem caráter duvidoso. Amém? E Joabe sabia tudo de Davi, irmãos. Principalmente por ser parente. Era sobrinho. Amém? Era um homem de guerra, porque Davi também era um homem de guerra. Davi também tinha suas estratégias, como também tinha Joabe. Serviu o mesmo Deus. As mesmas leis. Então, irmãos, tinha muita coisa envolvente. E, de repente, muda completamente. Então, irmãos, nós precisamos estar mais atentos, nós temos que ter mais obediência, né? Primeiramente a Deus, nosso Pai, amém? Porque sem Ele, nós não somos nada. Primeiramente, nós temos que ser obediência à autoridade divina, que é Deus. Depois, nossos superiores, né? Aqui na terra que Deus deixou. Às vezes é seu patrão, às vezes são seus encarregados, às vezes seus pastores, porque sempre, em qualquer lugar, sempre vai ter um para poder governar, não é? Um líder. E que nós possamos, irmãos, aprender com esta palavra, para não cair no conto do vigário que aconteceu nessa história com Joabe. Triste notícia, né? Triste notícia de saber que ele morreu de uma morte também trágica, por não também ter misericórdia também. Então, irmãos, esta palavra que eu deixo para o teu coração, depois vocês meditem mais na palavra de Deus e coloquem, irmãos, essas pessoas, né, nas mãos de Deus, para que Deus venha fazer a vontade do Senhor. Pensa, irmão, nas suas orações por esse tipo de pessoas, porque, irmãos, eles também foram escolhidos por Deus, assim como você também é, que no momento da sua fraqueza acabou fazendo péssimas escolhas, né? E às vezes, muitas vezes, irmãos, não tem volta. Na vida de Joabe não teve volta. Não é? Não teve volta. Mas quem sabe, né, irmãos? Dos nossos entes queridos, os nossos amigos que estão à nossa volta, pode ser que ainda Deus vai dar mais uma oportunidade de vida, amém? Vamos ficar de pé, porque a hora já se foi embora, amém? Glórias a Deus, tem glória a Deus aí? Louvado seja Deus, amém? Vamos. O Joabe, isso quer dizer o quê? Nós, vamos colocar no lugar do Joabe, que as pessoas são inconstantes. Ele pode ele tentou seguir, mas só um bom caminho. Desvios, né? Sim. Se ele fosse mais obediente a Deus, talvez não teria acontecido tantas coisas, sim. Porque todos nós somos chamados por algo, e às vezes, sem querer, querendo, né? Como diz a ditado popular, acaba deslizando os nossos pés, né? Ou seja, ele tomou uma péssima escolha para a vida dele. Amém? Ele não, nessa parte, ele não foi tão sábio. Ele foi sábio bem quando ele era leal a Davi.
mas depois a sabedoria dele não foi bem sábia. Sim. E neste momento nós vamos orar para Deus, amém? Pedir para que Deus nos livre, amém? De pessoas, amém, que possa atrair a nossa confiança, trair a nossa amizade, amém, a nossa união, aleluia, que nós não possamos aí depois, e talvez amanhã, receber uma notícia, sabe fulano de tal morreu, sabe fulano de tal teve uma morte trágica, sabe, não, irmãos, que essa notícia, que Deus nos livre dessa má hora, dessa má notícia, amém, que possamos estar todos unidos, que possamos ser obedientes ao nosso Pai, nosso Deus, aos nossos líderes que Deus deixou aqui nesta terra. Muitas pessoas têm dificuldade, irmão, de obedecer, acha que ele é dono do seu próprio nariz, amém, mas não é assim que acontece. A partir do momento que você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, quando você desce as águas, você tem responsabilidade, amém? Você precisa ser obediente a Deus, amém? Sempre está pedindo para Deus permissão. Senhor, eu posso fazer isso, eu posso ir lá, posso, Senhor, aleluia. Mas se Deus falar não, aleluia, precisamos entender o não de Deus, porque o não de Deus é livramento para você. Aleluia, oh, manabaxene calabassuribianda, oh, aleluia, vamos pedir para Deus, irmão, para nós não ficarmos inconstantes na nossa fé, aleluia, que possamos perseverar, aleluia, porque aquele que persevera até o fim será o quê? Salvo. Amém? Fechamos nossos olhos, encurvamos a nossa cabeça e oremos ao nosso Deus. Papai querido, papai amado, graças te dou a ti por esta palavra. Eu sei que a palavra de Deus é uma revelação para a nossa vida. Eu não sei quem é esse Joabe, meu pai, que o Senhor tem colocado, Senhor, no nosso caminho, para que venha ter progresso, para venha ter sucesso, meu Deus, mas esse Joabe, Senhor, vai tomar atitudes, vai tomar decisões, meu pai, erradas, que vai custar muito caro, que vai custar a sua própria vida, e nós não queremos receber má notícia, porque há decisões erradas que ele tomou, meu Deus, porque por não consultar a Deus, por não pedir permissão a Deus, papai, nos guarda, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, meu Deus, livra, Senhor, nós da morte, livra, Senhor, nós do traidor, livra nós do perseguidor, livra, Senhor, de coisas que nem a nossa mente, nosso coração pode alcançar, Senhor. Leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo mal. E a igreja diz amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia, que Deus te abençoe, Deus te guarde, amém, vocês que ficaram comigo nesta live, amém, somente Deus para te abençoar abundantemente. Compartilhe o link, amém, que venha chegar a milhões e milhares de pessoas para aprender mais da palavra de Deus, amém, que Deus te abençoe muito. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.